Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e a videoaula de hoje é a continuação daquela série que eu já comecei, né? Comecei no dia 2 de dezembro para falar sobre os principais tópicos do livro Yeast, né? No meu ponto de vista, um dos melhores livros avançados sobre cerveja, um livro que fala muito sobre propagação, fermentação, defeitos da cerveja, enfim, uma bíblia de conhecimentos. Então, na aula de hoje, a gente vai ter a oportunidade de falar mais alguns tópicos importantes que eu vou lendo e vou discutindo, ok? Mas se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, clica aí, se inscreve, né? Marca o sininho para você receber as atualizações, me procura também nas redes sociais e conheça este meu curso que você vê na tela, curso de cervejaartesanal.net, onde eu tenho ali a oportunidade de oferecer mais de 50 horas aulas avançadas e intermediárias sobre cerveja artesanal, distribuído aí em 12 módulos e mais de 800 tópicos, ok? Confira aí, curso de cerveja artesanal, porque é lá que eu vou poder te oferecer não só todo o embasamento teórico resumido de vários livros que eu tenho, mas também posso fazer aí uma consultoria particular para você, posso te oferecer explicações mais avançadas, com mais tempo, com mais detalhe, coisas que infelizmente eu não tenho oportunidade de escrever aqui no YouTube e às vezes também não consigo responder para todo mundo pelo WhatsApp, beleza? Então vamos lá à continuação da nossa videoaula, né? Então, as medidas mais importantes durante a fermentação, em ordem de precedência, são temperatura, gravidade específica, pH, oxigênio e dióxido de carbono, lá no capítulo Monitoramento da Fermentação. Todo mundo sabe, né, que a gente só pode conhecer, tem aquela frase, né, muito famosa, só podemos conhecer aquilo que nós conseguimos medir. Então, é a medição dos resultados comparado com as nossas estimativas de planejamento que vão dar para nós duas coisas. Uma, o quão preciso conseguimos projetar uma receita e dois, as divergências que estão acontecendo, por que elas estão acontecendo e, opa, se eu estou vendo uma divergência, qual ação corretiva eu posso empregar naquele momento para ainda ter uma boa cerveja. E esses daí que apresentados são alguns dos mais importantes tópicos. Então, vamos ver um a um. Temperatura, né? Temperatura é importantíssimo durante toda a fase da nossa elaboração da cerveja. Os dois pontos principais são lá na mostura, para você acertar o ponto da ação enzimática, como é que você quer o corpo e a característica sensorial da sua cerveja, né? Durante a fervura ali não tem muito o que fazer, mas é importante você saber a tua temperatura de fervura, porque o grau de isomerização dos alfa-ácidos, né, o grau de amargor, depende da temperatura de fervura. Então, se você está a nível do mar e o seu mosto ferve a 100 graus, você tem mais isomerização do que eu aqui em Brasília, onde o meu mosto ferve a 96 graus. Então, a gente tem eficiências distintas, beleza? Então, também é importante você conhecer o ponto de ebulição. Mas que o livro fala principalmente é da temperatura de fermentação. Vamos separar aqui, né? Temperatura de inoculação da levedura, importantíssimo saber, né? Temperaturas altas podem gerar álcools superiores, podem gerar ésteres, né? Podem gerar bioprodutos aí não interessantes, né? Uma temperatura muito baixa de inoculação pode arrastar aquela fase lag, dando chance de outras leveduras ou bactérias que estejam no ambiente também crescerem juntos, ok? E durante a sua fermentação, as temperaturas e as rampas que você vai promover para o seu perfil vai ser crucial para você ter um ou outro resultado, né? Se você quer um perfil estanque, se você quer uma rampa ascendente, se você precisa fazer um repouso de acetil, se você quer fazer um cold crash, se você quer fazer um lagering, todas essas temperaturas são muito importantes e você precisa de precisão nessa medida. E agora vem uma outra informação complementar. É o seguinte, a maioria de nós usa sensores resistivos nas nossas geladeiras. Os sensores resistivos são aqueles que geralmente são baseados em dois fios. Ele é uma resistência, né, que de acordo com a temperatura, esse valor dessa resistência varia e ele indica lá para o nosso controlador, por exemplo, o famoso TIC 17, né, um valor resistivo e ele interpreta aquilo como um valor de temperatura. Pois bem, os controladores resistivos, eles têm dois problemas. Um deles é a falta de linearidade.
o que que acontece? Se você afere esse termômetro em 20 graus, não quer dizer que a 0 graus ele vai estar aferido também. Pode ser que a 0 graus ele esteja 1 ou 2 graus acima daquele patamar. Então, o mais importante é você tentar aferir com um termômetro confiável, e agora eu estou falando de termômetros de laboratórios, né? Principalmente aqueles de mercúrio antigo, se você ainda tem, que não é indicado, mas os mais recentes de álcool, aqueles vermelhinhos. Eles são mais precisos e você pode comprar termômetros que tem uma faixa muito estreita ali de medida, onde você vai ter uma precisão maior para você acertar bem ali os 18 graus centígrados, por exemplo, numa temperatura de fermentação, ok? O segundo problema das sondas resistivas é que em temperaturas muito baixas, eu estou falando ali entre 0 e 5, na verdade eu estou falando ali entre menos 5 e 5 graus, às vezes, ou 3 graus, né? Ele costuma dar problemas na interpretação da informação. E a tua cerveja pode acabar congelando, ela pode estar numa temperatura real, por exemplo, de menos 2 graus centígrados, e a tua sonda estar mandando para o seu controlador uma temperatura positiva, 2, 3, às vezes até 5 graus centígrados. É um problema que toda sonda resistiva tem perto da temperatura de congelamento. Então tome cuidado com o uso dessa sonda e quando você puder, troque o seu equipamento baseado em controle resistivo por um equipamento com controle digital, baseado em transistor, tá? O transistor DB18D. É um sistema que tem muitíssimo mais precisão, ele não apresenta esse erro de leitura e ele é muito mais linear. Uma vez que você afere uma determinada temperatura, a capacidade de ele manter a precisão nas leituras e nas medidas é muitíssimo maior do que as sondas resistivas, ok? Então, dá uma procurada aí por um controlador mais eficiente, mais inteligente, para você não ter esse tipo de problema. Depois da temperatura de fermentação, gravidade específica, importantíssimo, né? Para a gente saber não só o rendimento, a eficiência do nosso sistema, mas controlarmos a velocidade fermentativa, a velocidade com que aquele nosso fermento está agindo, se está rápido demais, pode estar indicando que a gente acabou oxigenando demais o nosso mosto, ou geramos muita biomassa, ou inoculamos levedura demais. Isso pode ser um problema. Se ele é arrastado, ele é lento, se ele não atinge uma FG, também pode indicar algum problema, problemas de pitching rate, de qualidade, de vitalidade de levedura, né? Saúde, de temperatura, de nutrientes, enfim, uma série de coisas aí que podem dar pistas para podermos corrigir a nossa cerveja. Então, medição de gravidade específica, muito importante. E lembrando duas coisas, se você mede a sua densidade com densímetro, você tem que aferir também a temperatura e fazer um ajuste, porque os densímetros geralmente são calibrados para 15 ou 20 graus centígrados. E se você faz medição com refratômetro, você também tem que usar uma das tabelas de ajuste por conta da presença do álcool, que ele dá um erro. E aí você precisa de saber a OG e aquela medição, e aí sim fazer uma conta para ter a precisão da medida, ok? E depois também conseguir identificar o ponto de término da etapa fermentativa e início da etapa de clarificação da tua cerveja, de maturação. Beleza? pH, importante também, né? pH é um indicativo não só da saúde fermentativa, como também, né, que aí estou falando da presença possível de bactérias, mas de eventuais ajustes sensoriais, onde você pode estar promovendo numa cerveja final algum determinado ajuste mais alcalina ou mais ácida, que vai dar um tipo de resultado sensorial no palatar da sua cerveja. Cervejas secas geralmente pedem um pH mais ácido, né? Promove mais aquela limpeza da boca, secura. Em comparativo é quando você toma uma água com gás, que parece que a água com gás mata mais a sede que a água normal, né? A água normal parece que ela é meio doce ou que ela tem um sal ali, né? Ou que é meio salgada, dá uma sensação mais cheia, mais aveludada. Por outro lado, uma relação um pouco mais alcalina vai dar uma veludada maior na tua cerveja, vai dar um arredondamento ali do corpo da cerveja, ok? Mais ideal para cervejas escuras e de alta gravidade. Oxigênio. Medir o oxigênio não é fácil, exige um equipamento que custa um pouquinho caro, ali na ordem de R$1.000, um equipamento para começar
a medir oxigênio, mas se você já tem uma produção elevada, e elevada eu estou falando ali acima de 100 litros, eu recomendo que você utilize um medidor de oxigênio, porque isso vai te dar uma garantia de você errar menos, ter menos problemas fermentativos. E uma coisa é a gente perder 20 litros de cerveja, outra coisa é a gente perder 100, 200, 1000 litros de cerveja. Então, na medida que você aumenta o teu lote, te recomendo sim você conhecer aí a quantidade de oxigênio dissolvido lá no início da fermentação e os pontos exatos onde esse oxigênio terminou, acabou ali a etapa aeróbica e começa sim a produção de álcool, a etapa anaeróbica da cerveja, beleza? Por último, medição de dióxido de carbono. É interessante, por exemplo, para algumas pessoas que usam fermentadores onde a gente aprisiona o CO2 e usa esse CO2 para carbonatar a cerveja no final. Você também pode medir a saída, né, a velocidade de saída do dióxido de carbono para fazer um comparativo com a queda da densidade, né? O dióxido de carbono está proporcional ali à densidade da tua cerveja, beleza? Vamos para o próximo tópico. As leveduras de floculação mediana, em sua tendência de produzir fermentações mais limpas, as tornam adequadas para cervejas altamente fermentadas, como muita cerveja do estilo americano. Capítulo Floculação. O que essa frase quer dizer? Essa frase está indicando que é o seguinte: para as leveduras americanas, onde a gente quer um perfil limpo, a gente não pode ter uma levedura que flocule muito rápido, nem uma levedura que fique muito tempo em suspensão. Uma levedura que flocular muito rápido vai acabar produzindo ésteres, e uma levedura que fica muito tempo em suspensão pode também produzir ésteres, mas é capaz que ela atenue demais a tua cerveja e deixe a cerveja turva. Então, para os estilos americanos, é ideal uma coisa intermediária, né? Como, por exemplo, o S05, Mangrove M44, WLP 001 e outras tantas. Ok? Algumas cervejarias filtram suas Raffensweiss, suas cervejas de trigo, e depois adicionam levedura lager no momento do invase. Olha que interessante, hein? Vou repetir. Cervejas de trigo sendo filtradas, eles retiram a levedura para tentar clarificar e estão colocando levedura lager. Continuando. Como as cepas de lager são menos floculentas e tendem a permanecer em suspensão por mais tempo, elas são capazes de limpar uma cerveja durante um processo prolongado de refermentação e lagre. Então, se você quer fazer cervejas de trigo que sejam limpas, né, límpidas, translúcidas, uma das técnicas é tentar filtrar aí, usando aqueles elementos filtrantes, transportando de um barril para outro, e acondicionar uma levedura lager para efetuar uma limpeza durante o lagering, ali em temperaturas em torno dos 10 graus centígrados. É uma possibilidade da indústria que às vezes você tem essa ferramenta, essa dica aí ao seu alcance, ok? Obviamente isso talvez para o cervejeiro que faça 20 litros não faça muita diferença, mas aquele que está iniciando numa produção mediana ali de 100 litros, 200 litros, que já comercializa, já apresenta para um público-alvo, talvez essa pode ser uma medida interessante para mostrar um aspecto mais elegante da cerveja final. Um fator importante na floculação é o cálcio. Olha, vou tomar muito cuidado quando o livro falar com cálcio, só abrindo parênteses, porque ele sempre tem a visão da água americana, que é uma água que tem muito cálcio, uma água que tem carbonatos em excesso, águas que vêm de águas profundas e que vêm da montanha, e elas são águas mais alcalinas, tá? Então, vou reler e sempre tome cuidado na leitura do livro, quando ele fala da água, lembrando sempre de se tratar da água americana, uma água pesada, e não da água brasileira, que é uma água de superfície, uma água muito leve, que quase nunca tem cálcio. Então, vamos reler. O mosto, agora estou falando nos Estados Unidos, ok? Lembra disso, nos Estados Unidos, geralmente tem cálcio suficiente. Por quê? Porque a água deles é muito alcalina. E o cervejeiro não precisa adicionar mais lá. Se você estiver trabalhando com uma água muito mole, água brasileira, na maioria, né, dos casos, com exceção daqueles que usam águas de poço artesiano, lembre-se de adicionar cálcio. Ou seja, na nossa realidade brasileira, é importante sim a gente sempre adicionar um pouco de cálcio, tá? Cloreto de cálcio é o sal mais usado aqui no Brasil, tanto para promover a quantidade mínima de cálcio, quanto para fazer um arredondamento da qualidade da sua cerveja, beleza?
Então, pessoal, já estamos aqui há 15 minutos. A ideia desse vídeo é apresentar, né, mais um pouco aqui dos nossos itens e eu espero você na nossa próxima videoaula, onde vamos dar continuidade. A próxima será a nossa aula parte 3, beleza? Então, se você não conhece, recomendo o curso de cervejaartesanal.net, um lugar onde você vai aprender tudo aquilo que eu tenho para te oferecer e ainda tem a oportunidade de a gente poder ter mais bate-papos, trocar ideias e te oferecer aí um apoio mais direto, mais completo. Fica com Deus, um forte abraço, excelentes cervejas e até a próxima videoaula do Marcelo Fenol. Até!